Juntos, vamos construir um laço de amor que transcende barreiras, envolvendo cada alma em um abraço de compaixão e união. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Versus universo. Seu único problema é que sua estrutura mental se tornou uma bagunça. Você pode facilmente reorganizá-la. Sadhguru, no desamparo, muitos jovens começam a pensar em dar o passo extremo de acabar com a própria vida. Neste tópico, muitas perguntas foram feitas. Uma delas é: muitos de meus amigos mais próximos são suicidas. O que eu poderia fazer para ajudá-los a se livrar desse pensamento? E eles não querem fazer yoga. Isso vai longe. Então, vamos responder pelo fim. Primeiro de tudo, o que é yoga? Bem, agora, infelizmente, mesmo neste país, onde tudo começou, a ideia das pessoas sobre o yoga é, na verdade, um rebote vindo da costa americana. Eles pensam que yoga significa se contorcer em várias posturas impossíveis, que você deve parecer sobras de macarrão. Não, eu quero que você entenda o que yoga significa. Yoga significa união. União significa... Veja, neste exato momento, você está aqui, você está respirando? Seu amigo também está respirando, você acha? Ok. Claro, você está comendo, está bebendo água. Existem muitos outros níveis de transações, mas pelo menos essas coisas bem físicas, você entende? Sem essa transação, você não pode existir, não é? Olá? Então, de certa forma, o que isto está lhe dizendo é que você é apenas uma pequena criatura, apenas um pequeno pop-up. Você tem pop-ups na tela do seu telefone, que faz pop-up e pop-out. Neste planeta, você é apenas um pop-up e você vai pop-out. Sim. Então, você acha que há uma existência individual por si só? Não. Se você perder a conexão com a atmosfera ao seu redor, você morrerá, não é? Se você não comer ou beber, você morrerá? Não apenas isso. Cada célula, cada partícula subatômica neste corpo está em transação. Se a transação não acontecer, você não pode existir por um momento, mas psicologicamente, você se coloca em tamanho casulo que você acha que é uma existência individual inteiramente por si só. Yoga significa que você conscientemente desfaz os limites de sua individualidade, porque se você não desfizer conscientemente os limites de sua individualidade, então, sem saber, sua vida passa a ser você versus o universo. É muito... Você deve me ouvir nisso, você pode seguir meu conselho sobre isso. É uma péssima competição para entrar. Você versus o universo, definitivamente você vai sentir vontade de morrer. Quando você enfrenta uma competição tão grande, não vale a pena viver? Será assim? Então, como as pessoas normalmente lidam com isso é se destruindo um pouco de forma inconsciente. Alguém cai de amores por outra pessoa. De repente, eles abrem um pouco os limites de sua individualidade para alguém. A expressão inglesa, cair de amores, é uma boa expressão, porque algo de você tem que cair. Você não pode subir de amores, você não pode voar de amores, você não pode escalar de amores, você tem que cair de amores. Isso significa
Isso significa que algo de você tem que ser removido? Algo de você tem que cair? Você tem que abrir espaço para outra coisa? Um pouco de yoga inconsciente que você fez? Ele ainda não quer fazer yoga? Então esse anseio de se tornar, de romper limites, se isso encontrar uma expressão física bem básica, chamamos isso de sexualidade. Se encontrar expressão emocional, chamamos de um caso de amor. Se encontrar uma expressão mental, será rotulada como ambição, conquista ou simplesmente compras. Se encontrar uma expressão consciente, chamamos de yoga. Em sua vida, o que você acha? O que quer que você faça na sua vida, é melhor fazer conscientemente ou inconscientemente? O que você acha? Conscientemente? Então, se você inconscientemente desfizer seus limites, entenderá que está construindo desnecessariamente uma estrutura psicológica na qual se sente preso. Se você desfizer conscientemente, é chamado de yoga. Se você desfizer fisicamente, é chamado de sexo. Se você desfizer emocionalmente, é chamado de amor. Se você tentar desfazer mentalmente, é chamado de realização, conquista, ambição, concretização, vitória, esse tipo de coisa. Mas todas essas coisas, quanto tempo elas duram? Momentaneamente, porque é inconsciente. Se você desfizer conscientemente os limites de sua individualidade, poderá se sentar aqui, como o universo, com a mesma estabilidade. Agora, onde você quer morrer e ir? Porque tudo que não foi feito por você, você não tem o direito de destruir, não é mesmo? Você fez esta vida? Olá? Você fez esta vida? Você é capaz? Não. Então, como pode? Seu único problema é que sua estrutura mental se tornou uma bagunça. Você pode facilmente reorganizá-la. Eles devem fazer yoga. Namaskaram, Sadhguru. Você disse que Vaki Shuddhi não é apenas sobre falar a verdade. É sobre pronunciar os tipos certos de sons que nos beneficiam. Como podemos manter sempre o Vaki Shuddhi? Devemos entoar cânticos continuamente? Você pode explicar, por favor? Veja, a fala é uma dádiva especial para o ser humano. Em termos da complexidade do que um ser humano pode proferir, nenhuma outra criatura é capaz disso. Bem, um elefante pode trombetar mais alto do que nós. Pode fazer você ficar paralisado. Se ele vier e trombetar perto de você, ele o deixará paralisado só com um som? Um leão pode rugir. Pássaros podem fazer tantas coisas. Mas nenhuma criatura é capaz de se expressar com a complexidade com que podemos nos expressar. As línguas foram criadas conscientemente para que a simples pronúncia da língua purifique o sistema. A língua sânscrita foi criada assim. Então, a maioria de nós provavelmente está falando em inglês na maior parte do tempo. Não necessariamente todas as línguas em comparação com as línguas indianas, as línguas vernaculares, ou em comparação com o espanhol ou latim, ou mesmo o chinês, ou seja qual for. A língua inglesa tem uma gama mínima de sons, muito mínima. É por isso que, desde o seu nascimento, se você falar apenas o idioma inglês, você vai achar muito difícil pronunciar alguns mantras ou outros idiomas, porque você está usando uma gama muito mínima de expressões.
Portanto, quanto mais minimalista for a gama de sons que você pronuncia, menos Vakshuddhi você tem. Portanto, agora você tem que corrigir isso com certa consciência ativa e com volição. Uma coisa é o som, outra coisa é a intenção do som. Você pode dizer "ei" com muito amor, ou pode dizer "ei" de outras formas. Agora, eles não produzirão o mesmo impacto no sistema, porque a volição da ação é importante. A maior parte do processo kármico está na volição, não na ação. Da mesma forma, a maior parte do karma está na volição, não no som. Mas, se os sons fossem estruturados cientificamente, como nos mantras e no sânscrito, então, mesmo se você pronunciar sem muita consciência, ainda assim você se beneficiaria simplesmente por causa da natureza do arranjo dos sons. Mas agora estamos falando de línguas que já não são feitas dessa forma. Portanto, é melhor lidar com isso usando a intenção. Acho que já falei sobre isso muitas vezes. Sobre essa senhora que saiu de um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e fez um voto, sabe? Então ela simplesmente fez um voto. Se eu falar com alguém agora, se acontecer destas serem as minhas últimas... Poderiam ser. Se estas forem minhas últimas palavras para esta pessoa, como eu as proferiria? Assim será com quem quer que eu fale. É uma maneira fantástica de corrigir o seu Vakshuddhi. Vakshuddhi significa purificar os sons que você pronuncia. Tornar-se consciente dos sons, da ciência dos sons e do impacto que isso tem sobre nós e como chegar a isso. É uma coisa fenomenal, é algo que leva mais do que uma vida para ser compreendido. Isso é Nada Yoga. Requer muitas coisas. Então, para fazer Nada Yoga, você tem um cântico. Se você o mantiver entoando sempre, eu nunca penso sobre isso conscientemente, mas se eu sentar ou ficar parado, sabe, Shambho, Shiva simplesmente acontecem para mim, não porque eu queira pronunciar. Apenas minha respiração simplesmente assume essa forma. Não está acontecendo somente porque estou em um programa ou porque estou fazendo algo importante ou não importante. Você pode simplesmente trazê-lo para a sua vida assim. Muitas pessoas decidiram usar palavras vulgares em suas conversas ou, hoje em dia, particularmente, vejo a juventude nos Estados Unidos tentando formar uma frase inteira com apenas uma palavra. Sabe? Vejo que muitas pessoas na Índia também adquiriram essas coisas e, quando pronunciam essas palavras, as pessoas continuam dizendo merda, merda. Eu continuo lembrando elas, por favor, não faça aqui, por favor, não faça aqui. Então,
Essa é uma maneira de trazer o tipo certo de reverberação ao sistema. Isso é importante porque se você simplesmente ficar em silêncio internamente, não há maneira melhor, é a maneira suprema. Se você puder simplesmente tornar-se quieto internamente, esse é o melhor caminho. Se isso não estiver acontecendo, a segunda melhor coisa é assim. Você pode dizer, Shiva, essa é a coisa mais próxima da quietude. Caso contrário, se somente uma palavra não servir para você, você pode ter algo um pouco mais elaborado. Se você precisa de algo cantado, você pode entoar Brahmananda Swarupa, algo ou qualquer mantra que tenha escolhido entre os 5 ou 6 que estão lá. O que quer que ressoe em você, simplesmente faça isso. Acima de tudo, para trazer a intenção certa em todos os sons que você pronuncia. Se você colocar a intenção certa em cada som que pronuncia, esses sons irão reverberar de uma certa maneira dentro de você. Essa fundação do tipo certo de reverberação é necessária. Se você quiser usar esse sistema humano como uma possibilidade superior, caso contrário, ele apenas se arrastará atrás de você o tempo todo. Se você deseja que este seja uma possibilidade maior, deverá ter uma fundação com o tipo certo de reverberação e de Vakshuddhi, ou que a purificação dos sons que você pronuncia seja uma parte importante disso. Mas se você puder ficar totalmente quieto, nada melhor do que isso. Isso aconteceu alguns anos atrás. Eles disseram, onde está o hospital? Eu disse, veja, todos esses são pacientes que vieram por causa dessa doença, eu estou tirando o melhor deles, e em 15, 20 dias eles estão ótimos. Se você precisa de uma dose mais forte, nós podemos fazer isso, mas essa será boa o bastante? Você dormirá bem? Namaskaram, Sadhguru. Sofro de insônia e ansiedade. Você tem alguma dica sobre como posso dormir melhor? Existem muitos especialistas aqui, que mesmo sentados aqui estão adormecendo. Você poderia consultá-los? Apenas pule no Tamisa e nade contra a correnteza por 2 horas. Você dormirá bem esta noite? Sim, com certeza, estou lhe dizendo. Agora, para tudo nós temos um nome. Essas coisas estão se tornando como qualificações para as pessoas. Eu tenho insônia, eu sou um anoréxico, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu quero que você diga, eu apenas sou uma bagunça. Não dê a isto tantos nomes científicos, apenas veja, eu apenas sou uma bagunça. Bagunçado no meu corpo ou bagunçado na minha mente, uma dessas coisas? Sim ou não? Se você der nomes tão pomposos a isto, irá se tornar interessante ser uma dessas coisas? Não faça isso consigo mesmo. Eu tenho visto milhares e milhares de pessoas que chegam com esses tipos de... Isso não são doenças, são qualificações que você assumiu porque... As outras qualificações que você tem não são muito boas. Sinto muito por estar falando assim, mas eu quero que você saiba, todas essas são coisas autocriadas. Você cria um problema e você carrega o problema em sua cabeça como uma joia. Se você atingir um certo equilíbrio, se atingir uma certa tranquilidade com a vida,
Quando o corpo precisar de descanso, ele dormirá. O que há de tão importante sobre você ter que dormir? Você deve dormir. Não existe tal coisa. Se você o colocar ativo o suficiente, ele comerá, não é? Sim ou não? Agora, comer é um problema, dormir é um problema. Veja, isso tudo tem se tornado um enorme negócio, por favor, entenda. Você deve ter problemas para sustentar a economia da nação. Essa única coisa você está fazendo, a indústria farmacêutica, a indústria médica, a indústria da doença está indo de vento em popa, porque todo mundo carrega estas coisas como se fosse algum tipo de coroa que eles usam. Você traz o seu sistema a um certo nível de tranquilidade, com envolvimento, nada mais, não existe tratamento para isso. Isso aconteceu há alguns anos. Agora refinamos o nome e atualmente é chamado de Isha, Centro de Rejuvenescimento, ok? Houve uma época em que chamávamos de o Hospital Iógico. Quando isso era um hospital iógico, eu estava diretamente envolvido nisso. Alguns médicos dos Estados Unidos vieram, eles queriam ver o hospital iógico porque eles tinham visto os históricos de casos, de como as pessoas tinham se recuperado e tudo mais. Eles chegaram, após o terceiro dia no ashram, as pessoas no ashram me informaram, Sadhguru, esses médicos estão muito irritados, eles querem ir embora? Eu disse, o que aconteceu? Eles estão perguntando onde está o hospital iógico. Ah, então eu entendi o que era, ok? Então eu me reuni com esse grupo, todos eles estavam desse jeito, e disseram, onde está o hospital? Então eu disse, a sua ideia de hospital é camas, pessoas deitadas nelas, 10 pessoas atendendo elas. Esta não é a minha ideia de hospital. Eu vou levá-los para dar uma volta. E eu os levei para dentro do jardim, para os campos e disse, veja, estes são todos os pacientes que vieram por causa dessa doença, daquela doença. Estou tirando o melhor deles. E vocês verão, em 10, 15 dias, todos eles estarão bem. Demos a eles práticas, eles acordam às 4:30 da manhã, fazem 3 horas de sadhana, depois fazem 2 horas de trabalho, depois comem uma refeição, daí trabalham, e então comem. No final do dia, eles querem comer seja o que for que derem para eles. E à noite caem mortos e acordam na manhã seguinte. E em 15, 20 dias, eles estão ótimos. Por quê? Existem algumas doenças que são infecciosas por natureza, elas vêm do exterior, elas são invasões de outros organismos, precisamos lidar com elas medicamente. O medicamento é necessário porque uma outra coisa invadiu o nosso sistema, mas mais de 70% das doenças do planeta são autocriadas. Por que seu corpo criaria doenças para você? Você está fazendo algo de errado, não é? Você não é capaz de adormecer? O que você acha que está errado? Eu quero que vocês descubram, todos vocês, se você não é capaz de adormecer, o que você acha que está errado? Uma coisa é talvez a falta de atividade física, muito provavelmente a questão é essa. Outra coisa é que a sua mente está em uma diarreia mental. Uma vez que ela fica assim, você não tem controle com o que acontece. O medo acontecerá, a ansiedade acontecerá, os transtornos acontecerão. E o seu envolvimento com o mundo é fofoqueiro? Você não está envolvido como vida, você está envolvido como uma pessoa social, entende? Sua sociedade é apenas uma consequência, não é a base de sua vida. Sim ou não? A existência é a base, a sociedade é apenas uma consequência. Nós poderíamos ter vivido na selva? Seria muito difícil organizar tudo para cada indivíduo, então nós decidimos que viveríamos em Londres. Isso é tudo, é apenas uma consequência de uma certa busca. Não é a base de sua existência. Neste momento, a sociedade se tornou a base da sua existência. Por isso você não consegue dormir. Porque todos estão passando pela sua cabeça.
Você apenas tem que trazer este de volta à sua orientação natural. Shambhavi Mahamudra é um processo simples que vai nessa direção. Se você precisa de uma dose mais forte, nós podemos fazer isso, mas essa será boa o bastante. Você dormirá bem. Mas hoje você deve ir a pé para casa, por mais longe que seja, ok? Apenas calce suas botas e simplesmente ande. Ah, mas serão 2 horas da manhã quando eu chegar? Está tudo certo, mas você adormecerá? É hora de fazer alguma coisa? Você não faz o fundamento certo e está tentando ajustar a superfície? Isso não irá funcionar. Apenas entre para o time de futebol da região. Você dormirá bem. As pessoas que estão trabalhando fisicamente, manualmente nas ruas, apenas veja, elas se sentam num caminhão e dormem, não importa o quão frio esteja, o quão duro seja. Você já viu? Porque eles realizam atividades suficientes. E você não é um ser social, como a sociedade está tentando lhe vender. Você é um ser humano. A sociedade é uma consequência. Nós podemos viver em sociedade ou podemos viver fora da sociedade. Você pode viver com isso ou sem isso. Ela é apenas uma conveniência, ela não é a fonte da sua existência. Neste momento, a sociedade, você está lidando com ela psicologicamente como se ela fosse a fonte da sua existência. O que alguém diz sobre você, o que alguém pensa sobre você, você está preocupado com isso tudo? O que esta pessoa está pensando de mim, o que está... Ninguém está pensando sobre você, elas estão ocupadas com suas próprias coisas. Você acha que todos estão pensando sobre você ao longo do dia? Acredite em mim, eles não estão, eles têm suas próprias coisas acontecendo. Quando você fechar as portas, se puder deixar Londres de fora e for sozinho para a cama, você dormirá? Você quer dormir com Londres? Isso não funciona? Estou fazendo isso dessa forma porque as pessoas estão constantemente inventando problemas para si mesmas. Qualquer coisa que aconteça com você na forma de uma doença, sem uma influência externa, é criação sua, sim ou não? Tudo bem? É criação sua, não importa o que isso seja. Se é criação sua, temos que ver por que você está inventando essas coisas. Você quer dicas simples? Não há dicas. Uma dica é, você deve voltar a pé para casa. Com certeza você irá dormir. Faça Shambhavi todos os dias, 2 vezes por dia, você irá dormir. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual, Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Intuitivas por natureza. Você verá que ficará sem palavras a respeito da vida. Consciência é a essência da vida. Algumas pessoas estão dizendo que nós construiremos consciência numa máquina. Namaskaram, Sadhguru. Os especialistas dizem que as intuições humanas são essencialmente respostas bioquímicas de nosso corpo. Se for assim, uma inteligência artificial pode ser capaz de recriar as emoções humanas? As intuições humanas são realmente algoritmos bioquímicos ou são algo mais profundo? Bem, a inteligência humana tem a ver com a atividade bioquímica que está acontecendo no nosso sistema, com toda a certeza? Bem, hoje você sabe que estar mentalmente equilibrado
ou desequilibrado, estar estável ou instável, ter clareza mental ou não, tem uma base química nisso. Ou mesmo você estar feliz ou infeliz, amável ou não amável, alegre ou triste, tudo tem uma base química. Uma maneira de entender isso é: tudo isso é uma questão de inteligência. Neste exato momento em que você se senta aqui, ou em qualquer lugar onde você esteja sentado, se você faz dessa experiência de sentar-se aqui algo bonito ou feio, é uma questão de inteligência e é também uma questão de química. Elas não são diferentes. É completamente errado entender inteligência como pensamento. O pensamento é apenas uma pequena expressão da inteligência. Isso é uma loucura que as sociedades modernas criaram, porque o sistema de educação moderno fez as pessoas acreditarem que o pensamento é a única forma de inteligência. Se o pensamento é a única forma de inteligência, você naturalmente entenderá que acúmulo de dados, análise de dados e projeção de dados, de acordo com sua análise, são inteligência? Bem, esse é um processo que qualquer máquina pode fazer. Isso você está começando a entender agora, que mesmo o pensamento mais complexo que você acha fenomenal, hoje seu computador pode fazê-lo sem esforço. Você vê que uma simples calculadora pode fazer mais contas do que seu professor? Que seu computador pode fazer muito mais contas do que qualquer matemático? Então, obviamente, o que você pensou que era um processo intelectual muito difícil está sendo processado por uma máquina muito mais facilmente do que você pode imaginar. Agora, as pessoas argumentam, mas matemática é uma coisa, literatura é diferente, música é diferente. Bem, estou dizendo a você que seja literatura ou música, que são consideradas mais, como dizer, um transbordamento do coração humano, até mesmo isso pode ser feito por uma máquina. Bem, talvez ainda não tenhamos construído máquinas boas o bastante para fazer isso, mas você verá que talvez nos próximos 25, 50 anos, não sei quanto tempo, mas isso inevitavelmente acontecerá. Você não consegue imaginar, mas provavelmente será mais perfeito. Então, isso sobre intuição, a primeira coisa para se entender sobre intuição é: intuição não é um nível diferente de inteligência. Intuição é simplesmente um nível diferente de computação. Ou seja, digamos, deixe-me tornar isso bem simples para você. Por uma questão de entendimento. Agora, digamos que você teve uma criança ou você teve um bebê que cresceu dentro de um quarto, que nunca viu o mundo lá fora. De repente, você o leva para fora e mostra esta árvore para ele. Você sabe o que ele está fazendo? Ele está coletando dados. Cor, forma, a maneira como se move, a maneira como é. Ele está simplesmente colhendo dados através dos seus órgãos sensoriais. Deixe-o observar essa árvore por alguns minutos. Digamos que ele cresceu depois de algum tempo e você pergunta, digamos, descreva uma árvore. Muito provavelmente, ele a descreverá
quase 90% corretamente? Mas, agora, o processo de assimilar a árvore na sua mente não é lógico. Ele não está dizendo que a folha tem 5 centímetros por 7 centímetros, a cor é deste tipo de verde, que é uma combinação disso, disso e daquilo. Não, não há assimilação lógica, é intuitiva, simplesmente, como aquela imagem vem à mente dele, porque toda a informação está lá processada e pula todos os passos de 1, 2, 3, 4 e simplesmente chega lá. Então, intuição é simplesmente que seu cálculo é de tal maneira que você não passa pelo processo lógico toda vez. Então, intuitivo significa que a sua computação está pulando os passos lógicos e chegando à resposta, que é definitivamente uma maneira mais sensível de conduzir a vida. Isso é simplesmente um algoritmo bioquímico? Bem, eu diria 100% que sim. Então, quando dizemos algoritmo bioquímico, ele está num fluxo constante, você pode configurá-lo da maneira que quiser. Pela genética, pela cultura, pelas influências externas, ele é configurado de uma maneira, mas se você está consciente, você pode configurá-lo de uma outra maneira. Então, isso é apenas algoritmos bioquímicos? Quando você diz é apenas, você está pensando que sou apenas um processo mecânico? Bem, há um mecanismo. A questão é, se esse mecanismo é conduzido conscientemente ou não. Agora mesmo, há um intelecto, há uma dimensão intuitiva, sob níveis mais profundos de inteligência, que é a base do fazer da própria criação, a própria fonte da criação. Essa inteligência também está embutida em você. A questão é apenas em que nível de acesso você está. Todo mundo tem um braço como este, certo? Agora, todos conseguem usar o braço da mesma maneira? Não. Pessoas diferentes o usam de diferentes maneiras. Alguém é jogador de beisebol, ele usa de uma maneira. Alguém é escritor, ele usa de outra maneira. Alguém é artista, ele usa de outra maneira. Alguém é yogi, ele usa de outra maneira. Porque você percebeu alguns aspectos da vida. Alguma outra pessoa percebeu outro aspecto da vida? Dependendo de como você emprega a si mesmo, de acordo com isso, seu algoritmo bioquímico está constantemente mudando. Não é um processo definido? Bem, há certas configurações, porque, caso contrário, você não terá um lugar para começar. Como eu já disse, genética, influências culturais, Samskriti, ou seja, gerações de aprendizado que aconteceram dentro de você. Todas essas coisas colocadas juntas, há um certo algoritmo, mas não é definido, ele é fluido, e você pode mudá-lo a qualquer momento da sua vida. Então, sua intuição, que tipo de intuição você tem? As pessoas estão apenas fazendo suposições o tempo todo, pensando que é intuição? Não, se você quiser desenvolver a intuição, a primeira coisa que você deve aprender é como simplesmente sentar-se aqui completamente alerta e não pensar em nada. Alguém estava me perguntando, Sadhguru, quando você está dirigindo, no que você está pensando? Por que diabos eu estaria pensando em alguma coisa? Estou apenas dirigindo, é por isso que eu ainda estou vivo? Porque o tipo de risco que corro em 2 rodas, se eu ainda estou vivo é porque não penso em coisa alguma. Se você simplesmente souber como sentar-se aqui, alerta, mas sem pensar. Ah, como isso é possível? Eu pergunto, como é possível para você pensar? Quando tanta coisa está acontecendo aqui, se você prestar atenção, você não pensará? Então, o aspecto mais importante da vida é a sua atenção, não seus pensamentos.
É isso que a criança que viu a árvore pela primeira vez fez? Atenção? Se sua atenção está ativa o tempo todo, sem qualquer tipo de julgamento sobre o que é isso, o que é aquilo, simplesmente atenção, não pensamento, apenas atenção, você naturalmente se tornará intuitivo. A atenção humana pode abrir qualquer porta no universo, mas a atenção humana deveria se tornar livre do processo crítico. Isso significa que do pequeno dado que você coleta, você não deveria ir julgando tudo ao seu redor. Porque mesmo que você ache que sabe tudo, os dados que coletou são muito limitados. Se você observar esta árvore por um ano inteiro, todo o processo de cair as folhas e colocar de volta novas folhas e tudo, ainda assim, estou lhe dizendo, você não sabe nem mesmo uma pequena porcentagem do que aquela árvore é. Se você quer entender o algoritmo bioquímico daquela árvore, nós não sabemos quanto tempo levará para você compreender isso. Então, este aqui é um mecanismo muito mais complexo do que a árvore. Então, definitivamente, este aqui, se você gasta a vida toda prestando atenção neste aqui, ainda assim o que você sabe é muito pouco. Mas, à medida que se torna mais e mais consciente, você determina os algoritmos bioquímicos. Isso significa que você determina a natureza da experiência. Mas agora a pergunta foi, podemos construir máquinas assim? Sim, podemos. Assim como podemos construir máquinas que podem fazer contas para nós, podemos construir máquinas que escreverão histórias para nós, podemos construir máquinas que farão música para nós, podemos construir máquinas que são intuitivas por natureza. Então, essa é uma pergunta muito válida. Essa é uma pergunta que precisa ser olhada mais profundamente do que apenas falar sobre intuição ou emoção. Precisa ser olhada como um processo da vida, porque o processo da vida é tal que não há separação entre inteligência, intuição, pensamento, batimento cardíaco, funcionamento do fígado, funcionamento do rim, ou o que o baço está fazendo, o que o cérebro está fazendo. Não há diferenciação, é uma única função ininterrupta. Compreender isso dessa maneira é o mais importante. Só assim você conhecerá a vida, só então você vivenciará a vida no seu máximo, só então você verá que ficará sem palavras diante da vida, porque não há palavras. O que está ocorrendo? Existe uma palavra, um vocabulário para descrever um fenômeno como esse? Não há palavra para descrever o que é a vida, do que ela se trata, não há conclusão. Quando não há palavra, não há conclusão. Quando não há conclusão, não há morte. Esse é o caminho para a liberação. Eu sei que você fez uma pergunta simples sobre as máquinas poderem ou não tornarem-se isso. As máquinas podem se tornar tudo o que você é. Podem fazer tudo o que você faz, provavelmente melhor do que você. Como você sabe, elas estão fazendo coisas melhor do que você. A única coisa é que elas não podem se tornar consciência. Bem, algumas pessoas estão dizendo que construiremos consciência numa máquina. Isso não vai acontecer. Por quê? Isso é vida. O que você chama de consciência é a essência da vida, que não pode ser descrita. Para aquilo que não temos uma palavra para dizer o que é, aquilo que é aquela força indescritível que faz tudo acontecer, isso não vai... Seja um multiplicador de amor e conhecimento. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e juntos vamos espalhar luz pelo mundo.